Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, quarto vídeo da Brasil, né? Hoje a gente vai falar sobre o Machine Learning em específico, vamos entrar em alguns detalhes, né, sobre o que é o Machine Learning, como é que ele funciona, o que você pode fazer com ele, etc. Né? E, bem, basicamente é importante ressaltar que quando a gente fala de aprendizagem de máquina, o famoso machine learning, a gente está falando de pegar dados de algum lugar, de ter esse input de dados. Encontrar um padrão dentro deles. Exatamente, fazer um reconhecimento desse padrão e sempre antenado aí num problema específico, seja uma classificação, seja uma otimização, seja trabalhar com diferentes padrões de dados, seja procurar dependências entre esses padrões ou alguma espécie de estrutura escondida aí nesses padrões de dados. É isso que a gente faz quando a gente está trabalhando com uma tarefa de aprendizagem de máquina. E isso é então passado aí para um modelo matemático usando N algoritmos aí. Você pode usar um só algoritmo com várias camadas de vários algoritmos diferentes. E isso acaba te dando um output, uma saída. Né? E dentro do Machine Learning, de todos esses algoritmos aí que você pode usar, a gente tem ali vários grupos de algoritmos, né? Que seriam os aprendizados supervisionados, os não supervisionados, os semi-supervisionados e assim por diante. Aqui nesse slide a gente tem o aprendizado supervisionado, é um modelo onde você pode fazer predições, você pode fazer classificações com base numa grande quantidade de dados que já estão classificados. Ou seja, você tem lá vários dados de imagens, né? Você tem várias imagens e um humano foi lá e classificou uma a uma o que era gato e o que era cachorro. E aí você coloca todos esses dados num modelo de classificação e dado uma imagem nova ao qual você nunca classificou ela, o seu o seu algoritmo de machine learning vai dizer, com base em todo o histórico de imagens que ele tem que já estão classificadas, ele vai falar, isso é um cachorro, isso é um gato. Nós também temos aí as predições, né? Que, como o nome já diz, é para você fazer predição, você tem lá uma base histórica dos últimos 5 anos da variação do preço de automóveis no Brasil, ou de imóveis. Acho que de imóveis fica mais fácil de exemplificar. Você tem o histórico de preço dos últimos 5 anos dos preços dos imóveis e você quer fazer uma predição qual vai ser o preço dos imóveis daqui a 5 anos, por exemplo, daqui a 3 anos, 2 anos. E aí você também, de novo, com uma base, uma grande base de dados, de exemplos classificados do preço desses imóveis, você consegue fazer uma predição daqui a 2 anos, daqui a 1 ano e etc. Né? A gente tem os aprendizados não supervisionados, que são quando você tem dados que não estão classificados. Ou seja, você dá um monte de imagem para o seu modelo, né, de vários animais, e você não disse quem era cachorro, você não disse quem era gato, você não disse quem era ovelha. E aí o seu modelo ele começa a separar por dados semelhantes, né? Então ele vai pegar ali características das imagens de cachorros, ele vai ver que tem todas essas imagens têm uma certa semelhança, então ele começa a agrupar esses tipos de imagem. E ele não vai dizer que é cachorro, mas ele vai falar que é um grupo ali, né? Isso aí, de acordo com diferentes técnicas, né? Exatamente. Tanto pela distância, quanto, por exemplo, pelo ganho de informação, dentre outras métricas aí que a gente vai discutir realmente quando a gente for para a parte prática desse nosso curso. E aí ele vai verificar as semelhanças das fotos de gato, vai começar a agrupar e assim por diante, né? Fora isso a gente tem outras coisas como redução de dimensionalidade, outros problemas, né? Algumas estimativas, etc., que normalmente tens pouco ou nenhuma supervisão, né? Trabalha aí com realmente lacunas de informação, né?
Bem, fora isso, né, a gente tem como delimitar aí dentro desses problemas o que é mais utilizado de algoritmo, de técnica, né? Então, dentro de regressão, a gente tem regressões lineares, a gente tem regressões quadráticas, temos regressões locais, né? Que são métodos de fazer predição. E os mais famosos, as técnicas mais famosas quando se fala de regressão, são as redes neurais, Assim, que a gente já servem para classificação. que a gente já falou anteriormente, né? E dentro de classificação, mais especificamente, a gente usa bastante árvores de decisão, principalmente quando se tem aí tomadas de decisão bem delimitadas. Exato. Você está falando, por exemplo, do contexto de um negócio, um contexto fabril, etc. Algumas metodologias ainda vão ser bastante baseadas aí em árvores de decisão. A gente tem a questão da utilização do KNN, né, o Nearest Neighbors, que são os vizinhos mais próximos, né, o algoritmo de vizinhos mais próximos. Que vamos implementar no curso também. Exatamente. Que é exatamente você utilizar ali, principalmente a questão da distância entre vários objetos que você... né? Vários objetos aí que você quer classificar, né, principalmente. SVM também vai muito por isso. É basicamente você construir um plano ali entre dados que no início eles estão muito juntos entre si, você quer fazer com que a distância entre eles seja maior para que você possa classificar, possa utilizar esses dados numa otimização. A gente tem o Naive Bayes também, que vai pelo mesmo sentido, é bastante utilizado em classificação. A gente tem as florestas randômicas também, a gente tem árvores de decisão randômicas também, e por aí vai. Todas essas vão ser abordadas de algum modo aqui nas nossas aulas práticas. Com relação à análise de cluster, de agrupamento, como o Ítalo já falou, a gente tem a utilização de técnicas lá da área de mineração de dados, como caminhos, né, que eu utilizei bastante, inclusive no meu trabalho de conclusão de curso. A gente tem um cluster hierárquico aí, trabalhar com a questão de ratings, né, de notas para os diferentes grupos, né, testar diferentes tipos de agrupamentos. E redução de dimensionalidade, a gente trabalha bastante com os algoritmos PCA, né, para análise de componentes, e LDA, que é a questão de discriminação linear, né, uma análise via discriminação linear. E aí a gente tem a diferença entre regressão e classificação, que foi, acredito que muitos têm uma dúvida quanto a isso, né? Onde a classificação ela é muito usada para poder diferenciar um tipo de dado do outro, né? É dado principalmente quando está rotulado. Deixa eu ver, será que precisa dessa... eu acho que é bom porque depois a gente já vai começar a prática e é bom o pessoal já ter uma ideia. Mas basicamente tu fala assim, pense num problema onde você já tem dados rotulados. Você tem diferenças entre categorias, você não conhece as diferenças, mas sabe que elas existem, que elas são grandes. Sim, sim. Então, por exemplo, o que é um homem, o que é uma mulher, o que é um cachorro do tipo e um cachorro do outro. E exemplificar a regressão e predição, né? A regressão... Só que além de predição... otimização de dados de maquinário, por exemplo. Tu já tem o mesmo tipo de dados, várias vezes tu tem uma série temporal ali. Que mesmo tu não tendo os dados, como tu tem uma série temporal, tu pode abstrair esses dados. A maioria das tarefas de regressão invariavelmente vão para esse lado. Predição de preço, curve fitting, né, de valores, esse tipo de coisa. Vai. 1, 2, 3... E aí você tem aí a classificação e a regressão, que basicamente as diferenças a classificação é para você classificar, né? Você vai classificar o que é um homem, o que é uma mulher, você vai classificar o que é uma maçã, o que é uma banana, e a regressão ela é muito usada na predição, né? Então aí você tem um valor de Y e um valor de X, onde vamos supor que Y seja, como o exemplo que eu tinha dado agora há pouco, você tem ali os preços dos imóveis e no valor de X você tem o tempo, né, em anos, em meses, em dias, e aí com isso você consegue identificar um padrão dentro dos seus dados e fazer uma predição
para algum valor que esteja fora dessa matriz entre preço e tempo, né? Para um valor, vamos supor que você tenha um valor de X ali de 5 anos e você quer fazer uma predição para 7 anos, com regressão é possível fazer isso. Regressão tem esse ponto, né? A gente pode trabalhar realmente com lacunas aí nos dados, ou dados que estão de alguma maneira errônea, né? Simulação de situações. Exatamente. Isso é muito Tomada interessante. De decisão, ele é bastante usado. Normalmente, quando a gente vai implementar questões de Big Data, análise de grandes volumes de dados e próprio Machine Learning em empresa, normalmente a gente vai por esse lado de tentar utilizar regressões para problemas aí de predição de preço, precificação de produtos, esse tipo de coisa, porque é mais simples de você mostrar que aquilo funciona, querendo ou não, já é uma técnica estatística mais aprimorada. Até mesmo saindo do comércio, para poder dar um exemplo diferente, na saúde, você pode prever quando alguém vai ficar doente, dado várias informações do tipo quantas vezes ela foi no médico nas últimas semanas, ou a quantidade de exames que ela fez nos últimos meses, né? Tudo isso você consegue prever se daqui a alguns meses se ele vai continuar indo no médico, e aí você pode tomar decisões do tipo, eu vou precisar de mais médicos para tal área, para poder atender a essa demanda de exames que você vai precisar. Ou você pode verificar sempre, bem, se a pessoa está indo muito no médico, provavelmente daqui a 2 meses, tomando como base todo o histórico de pessoas que já ficaram doentes e que iam com frequência ao médico quando estavam perto de ter alguma doença, alguma coisa grave, e aí você prevê para essa pessoa que começou a ir muito no médico de que daqui a alguns meses ela pode ter um piripaque ou algo do tipo. Já a classificação é muito legal quando a gente tem problemas que já envolvem algum tipo de rótulo. Por exemplo, se uma máquina já falhou ou não. Eu consigo, a partir de vários atributos, com esses poucos rótulos, fazer uma espécie de classificação quando eu tenho situações que podem levar um dano à máquina. Ou então quando a gente está trabalhando aí com quesitos de dados sociais. Eu quero saber o que é uma população carente de uma não carente. Eu posso pegar aí desde acesso ao saneamento básico, posso pegar questões como a qualidade da água que esse pessoal consome, esse tipo de coisa. E é muito legal quando você vê que às vezes você já tem isso no formato de um Excel, sei lá, na sua empresa, e que você pode estar aí fazendo com que isso vire de fato um problema de classificação e que você possa utilizar a aprendizagem de máquina. A classificação é uma coisa muito para agora, né? Basicamente, acho que uma das formas mais simples de você diferenciar quando você precisa usar uma regressão e quando você precisa usar a classificação a classificação eu quero saber agora, do tipo, vamos supor, se você colocar um modelo de classificação dentro da sua rede, na infraestrutura da sua empresa, você pode querer saber se eu estou recebendo um ataque ou eu não estou recebendo ataque, de acordo com o fluxo de dados que você tem lá na sua rede. Quer dizer, muito tempo real, né? Exatamente. E a regressão é algo do tipo, eu quero saber o que vai acontecer dado uma certa situação. Então, assim, na classificação, a gente está vendo de agora para tempos passados. Exato. A gente está aprendendo com os dados que nós temos, já na regressão, nós estamos aprendendo com os dados de tempos passados para ter um vislumbre aí do que vem pela frente de futuro, né? Então, bem, quando a gente usa a questão de algoritmos de clusterização, a gente está também vendo o agora. A gente está fazendo agrupamentos com base nos dados que nós temos ali naquele determinado momento. Então, isso aqui é muito utilizado, por exemplo, quando você quer dividir equipes num ambiente de trabalho. Ou até mesmo para você aprender com os seus próprios dados, né? Na tomada de decisões, alocação de recursos. Se eu quero vislumbrar ali, por exemplo, num quesito organizacional, quais os meus melhores funcionários para minhas melhores ferramentas, por exemplo, se eu tenho onde fazer essa questão de similaridade, né?
que é a questão de utilizar um centro para o grupo, que é exatamente o algoritmo Caminhos, por exemplo. Então, assim, vejam que a gente pode extrapolar coisas de mundo real, coisas que a gente faz na mão hoje em dia, faz em planilha e tal, para a utilização com o Machine Learning. Uhum. Quer dizer, agora imagine o seu ganho aí, o seu retorno de investimento, o seu ganho em produtividade, em tempo, né? E é isso, gente. É isso, galera.